Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Para nós é uma alegria estarmos aqui nesta manhã, adorando ao Senhor como comunidade de fé, prestando a Ele um culto de louvor, de adoração e de reconhecimento pela sua grandiosa obra através do seu Filho Jesus, em nosso favor e em nosso benefício. Logo pela manhã, antes do culto, nós já tivemos momento da nossa escola bíblica, e nós aprendemos nesta oportunidade de hoje que Deus, com suas mãos poderosas, está conduzindo a história para a sua glória, para o nosso benefício e também para a expansão do seu reino nesse mundo. Então nós louvamos a Deus pelo aprendizado de sua palavra, pela comunhão, pelos cânticos de louvor. Nesse momento, nós vamos ouvir a palavra de Deus. E a minha oração é que Deus possa, através do texto bíblico, falar aos nossos corações, nos ensinar verdades preciosas do reino, para que a gente possa sair daqui, nesta manhã, diferente de como entramos, com um pouco mais, não só de conhecimento da palavra, mas com um desafio de nos parecermos mais com Jesus, nas nossas atitudes e nas nossas ações. Para isso, nós vamos orar pedindo o auxílio do Espírito de Deus, para que Ele nos ajude na compreensão de sua palavra e na aplicação devida das verdades preciosas da palavra do Senhor. Vamos orar pedindo a direção de Deus. Senhor, muito obrigado por esse culto de louvor, de adoração que estamos, Senhor, como um povo remido do Senhor. E pelo Teu Filho Jesus, prestando a Ti, ó Deus, nesta manhã. Obrigado por tudo aquilo que foi feito já. Os cânticos espirituais, as ofertas, ó Deus, por esse tempo em que estamos em comunhão, Teu povo. Nós te louvamos também pelo impacto, pelos testemunhos, pelo que o Senhor fez naquela comunidade. Mas como vimos, não só lá, mas o que o Senhor fez aqui nas nossas vidas, no nosso meio, através daquela oportunidade de levar o Evangelho de Cristo. Senhor, nesse momento, como povo Teu, como filhos, nós desejamos ouvir a voz que vem do Senhor. Os preceitos, a direção do Senhor para os nossos corações. Nós queremos ouvir a palavra do Senhor, Deus. Nós queremos pedir que o Teu Espírito, Ele mesmo, se encarregue de transmitir aos nossos corações a preciosa verdade da Tua palavra. Senhor, eu peço que o Senhor me perdoe, que o Senhor me purifique, que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos. Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça. Ó Deus, fala conosco. Espírito de Deus, ilumina as nossas mentes, os nossos corações. Senhor, nos ajuda a entender a Tua palavra, nos guia, nos direciona. Oramos confiantes em Ti, no poder do Espírito e no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Eu quero convidar a todos que estão aqui nessa manhã a abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos, embora fazer referência obrigatoriamente a toda praticamente a todo o capítulo, mas eu queria meditar com vocês no capítulo 29, no versículo 29, deste capítulo. Efésios capítulo 4, versículo 29. Nós seremos desafiados pela palavra de Deus nessa manhã a glorificar a Deus no nosso falar. Esse é o tema do nosso sermão. Glorificando a Deus no falar. Para isso, eu quero ler o versículo 29, que diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quero ler mais uma vez a palavra de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, a conversão, que é entendida como voltar-se para Deus, você estava no mundo perdido, sem Deus, e você estava andando na direção ou em direção ao pecado, à carne, ao diabo e às práticas desse mundo. E quando Deus, através do seu Espírito,
operou uma obra sobrenatural na sua vida. E você tomou a decisão de se voltar para Deus. Isso é a conversão. É virar as costas para o pecado, para o mundo, e voltar-se para Deus, o nosso Criador e o nosso Pai. De certa forma, junto com outros atos que acontecem, tais como a regeneração, a adoção de filhos e a justificação, a conversão, ela não só marca o início da vida cristã, mas também o viver diário nosso como cristãos. Nesse sentido, a conversão é tanto uma experiência única na nossa vida, que aconteceu em um determinado momento na história. Tem até uma música, né, um cânticozinho que diz assim: foi num domingo Jesus me tocou, né, aí vai lá, foi na segunda, aí os irmãos vão levantando, né, foi na terça, aí tem aquela parte que diz assim: foi em algum dia. Você não sabe, né, qual foi o dia. No meu caso eu lembro o dia, eu não lembro exatamente a data. Foi num dia, numa quinta-feira, que Jesus tocou no meu coração. Muito bem, então, a conversão, como eu tinha dito, é tanto uma experiência única, singular. Na verdade, se a gente for ver, a maior experiência que o homem tem em sua vida é se converter ao Senhor, é ser alcançado pela graça. Mas essa conversão não só é uma experiência única, ela também pode ser entendida como uma atitude contínua na vida cristã. De certa forma, nós nos convertemos, nós estamos sendo também convertidos a cada dia. Esse processo pode ser entendido como o processo de santificação, em que a cada dia a obra de Deus vai sendo realizada através do seu Espírito nas nossas vidas, e nós vamos sendo lapidados e nos parecendo com o seu Filho, através desse processo da santificação. A santificação, na prática, é nós imitarmos o caráter santo, justo e bondoso de Deus em cada ato, em cada gesto, em cada palavra que a gente fala, ou em cada coisa que a gente faz. Meus irmãos, esse versículo que acabamos de ler, ele faz parte de um texto maior, onde Paulo, a partir do capítulo 4, versículo 17, até a altura do 24, ele está tratando sobre a mudança bíblica. E o apóstolo Paulo nos mostra que a mudança bíblica, ela afeta tanto a nossa mente, os nossos pensamentos, quanto as nossas palavras e também as nossas ações. A mudança bíblica é uma mudança radical. É uma mudança que atinge todos os aspectos da vida do ser humano. E é interessante que já no verso 17, Paulo, ele falando de que os gentios e os judeus, através da cruz de Cristo, foram unidos como um único povo, agora chamado povo de Deus. Agora não existem mais nem judeus, nem gentios. Esse povo agora é conhecido como povo remido do Senhor. E Paulo diz assim, a partir do versículo 17, isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Se você volta um pouquinho nessa carta, no versículo 11 do capítulo 2, Paulo diz assim: meus irmãos, lembrai-vos de que outrora, isso é antes, vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulavam incircuncisos na carne, por mãos humanas. Aí Paulo diz assim no verso 12 do capítulo 2, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos das alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Essa carta de Efésios foi uma carta em que Paulo endereçou aquela igreja que era em sua grande maioria composta por até então gentios, mas na verdade pessoas gentios no sentido aqui até mesmo racial, que não eram judeus, mas que depois que se converteram a Cristo foram circuncidados no coração, foram unidos também a Cristo e foram feitos também pela graça e pela obra de Cristo, povo de Deus. É isso que o apóstolo Paulo diz: olha, antes vocês não eram povo, vocês estavam sem Deus no mundo, vocês eram gentios ou pagãos. É por isso que Paulo, no verso 17 do capítulo 4, vai exatamente dizer que eles eram gentios. E eles imitavam
Os pagãos na vaidade dos seus próprios pensamentos. Verso 18 diz que eles andavam obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que viviam e pela dureza do seu coração. Paulo vai descrever aqui todo o proceder daquele povo, daquela comunidade, antes sem Cristo, na vida deles, que não é muito diferente do nosso passado sem Cristo. Paulo diz que eles se entregaram à dissolução, isso é, às práticas pecaminosas, às práticas carnais, com avidez, cometeram toda sorte de impureza. Mas é interessante que no verso 20, nós temos aí uma conjunção que aponta para nós uma grande oposição ou contraste. Paulo está dizendo, outrora vocês eram gentios, vocês andavam de acordo com os padrões desse mundo, vocês alimentavam a carne, mas, isto é, a partir do momento que Deus, poderosamente, através da obra do Espírito, implantou nos corações de vocês a graça, o Evangelho, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Agora vocês estão vivendo uma nova história. Vocês agora são o povo de Deus. Vocês devem refletir a imagem desse Deus na vida de vocês. Aí Paulo diz no verso 21, e não é que isso é uma dúvida, isso é uma certeza dele, embora usando se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, quanto à vida de outrora de vocês, a antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem. A ideia do texto aqui é alguém que está exatamente tirando roupas sujas, roupas velhas, está jogando fora, e em Cristo, como Paulo diz aqui, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo está repetindo aqui aquela ideia que ele disse aos irmãos, lá da igreja de Corinto. Em Cristo, vocês são uma nova geração. Em Cristo, vocês que eram filhos de Adão, vocês agora passam a ser filhos de Deus. Em Cristo, vocês deixam de imitar aquele modelo caído, antigo, que não agradava a Deus. E agora vocês passam a agradar a Deus através da vida de vocês. Vocês tiraram essas vestes sujas, essas vestes pecaminosas. E vocês estão se revestindo do novo homem, que é criado em justiça e retidão. Isso é, um homem que reflete Deus em suas ações, em seus pensamentos e em suas atitudes. Diante disso, Paulo vai mostrar para nós a prática de vida daqueles crentes. É interessante que no capítulo 1, Paulo fala sobre algo tremendo que aconteceu na vida daqueles irmãos. Paulo reconhece que eles foram escolhidos por Deus antes da eternidade. No verso 4, Paulo diz assim, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. É interessante que isso é na parte ainda introdutória, em que Paulo está falando das bênçãos de Deus em Cristo. E Paulo diz, olha, Deus, e porque não havia nada de bom em vocês, escolheu vocês antes da fundação do mundo. Isso é motivo de vocês se alegrarem, de vocês glorificarem a Deus, de vocês renderem graças ao Senhor. Mas tem um detalhe, essa escolha de Deus para a salvação é para que vocês pudessem ser santos e irrepreensíveis. Meus irmãos, uma das marcas de um crente verdadeiro é a santidade, é o seu caráter irrepreensível, é ele refletir um novo homem criado em Cristo Jesus. A salvação, ela traz consigo uma bênção, um privilégio, um benefício, mas também ela traz consigo um senso de responsabilidade. Devemos ser santos, devemos ter um caráter irrepreensível, porque o nosso Deus e Pai, que nos salvou, também é assim. Por isso que Paulo, a partir do versículo 25, vai dizer, por isso ou portanto, Paulo está concluindo aquilo que ele está dizendo. Está mostrando os benefícios que Deus realizou, ou que Deus doou àqueles irmãos. Mas Paulo diz assim, por isso, deixando a mentira, e por aí ele vai falando
conforme a gente disse aqui. Na sequência, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que o revestir-se do novo homem inclui aspectos práticos da vida. Porque para nós que somos crentes, nós entendemos o que Deus realizou na nossa vida. Mas Paulo está também preocupado, claro, com a própria comunidade, mas como aqueles crentes iriam alcançar aqueles que não eram crentes? Como era que eles iam explicar o fato de que Deus os escolheu antes da fundação do mundo para as pessoas não iriam entender? Aí Paulo diz, olha, em outras palavras, sabe como é que as pessoas vão entender? Se elas verem a mudança que Deus operou na vida de vocês, através do dia a dia de vocês. Aí Paulo fala pelo menos de 5 mudanças aqui. Se despojando do homem velho e se revestindo do novo homem. Paulo no versículo 25 vai dizer que eles deveriam deixar a mentira. Era uma prática comum entre eles. A mentira para falar a verdade. Paulo vai nos dizer que eles deveriam deixar a ira descontrolada. Aqueles que diziam, eu não levo desaforo para casa. E Paulo diz, quando Paulo diz, olha, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Eles deveriam deixar a ira descontrolada para o domínio próprio. Eles deveriam deixar o roubo, a vida desonesta, para uma vida de trabalho. E através do trabalho, eles abençoarem os demais irmãos na comunidade. Eles deveriam deixar a linguagem que destrói para a que edifica. E Paulo diz que eles deveriam deixar a amargura, o rancor, pelo amor, nos versículos 31 e 32. Hoje nós só vamos analisar um desses itens. A linguagem que destrói para que edifica, tendo em vista que esse é o tema da nossa mensagem. Glorificando a Deus. Em que, irmãos? No falar. Paulo diz, por meio de um mandamento, de uma ordem expressa, ele proíbe os crentes a usarem suas bocas para falarem palavras que não promovam a glória de Deus. Uma das coisas que me chama a atenção no cristianismo, em comparação com outras religiões que conhecemos, é que o cristianismo tem uma peculiaridade muito interessante. O cristianismo, de certa forma, é uma religião de proibição, sim, o é. Especialmente porque a gente deve repetir Deus. O cristianismo chega e diz, olha, isso é pecado, não faça. Mas é interessante que o cristianismo não só ensina que isso é pecado e que isso é errado, ele mostra para nós a prática certa. Olha, mentir é pecado, é errado você fazer, não faça. Você tem uma opção, você pode falar a verdade. Olha, ser desonesto é errado, você tem uma opção, você pode ser honesto, você pode ser íntegro. E é isso que o apóstolo Paulo faz. Ele proíbe os crentes de falarem palavras torpes. Meus irmãos, a gente vê através desse texto que a mudança bíblica, ela afeta o uso também da fala. Ela afeta a faculdade da linguagem. Diferentemente de outros meios religiosos, em que a pessoa se reúne naquele tempo, naquele momento, e ali ela tira tempo para meditar, e ali ela faz tudo o que precisa fazer, mas quando sai dali, ela tira suas vestes, deixa ali sua vida religiosa e vai viver sua vida secular como bem entende. O cristianismo acabou com isso, graças a Deus. Para o cristianismo bíblico não existe esse negócio de secular e de sagrado. Nós estamos diante de Deus em todos os lugares. Nós estamos cultuando a Deus em todos os momentos. Aqui nesse momento. Mas quando a gente sai, o desafio é colocar em prática aquilo que a gente ouviu aqui. A gente não deixa de ser crente na escola, no trabalho, na faculdade. E é isso que Paulo está desafiando os crentes. A demonstrarem um testemunho onde quer que eles estejam. Desta feita, Paulo está trabalhando com eles sobre um pecado que Deus, ao longo da sua palavra, veementemente proibia. A maledicência, palavras sujas. É interessante que Paulo, ele estabelece um contraste aqui entre a palavra torpe e a palavra que é boa, a palavra que é agradável. Primeiro a gente vai ver a palavra torpe. É muito provável que nesse contexto aqui que Paulo está falando, essa expressão, ela tem um sentido amplo.
E assim, de acordo com Efésios 5:4, na mesma página, eu acredito, Paulo diz assim, verso 3, Paulo falando sobre os filhos da luz e as obras das trevas. Paulo diz, mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. Isso era da antiga vida. Aí Paulo diz assim, nem conversação torpe. Aí ele vai falar algumas coisas aqui, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Vocês percebem essa relação que falei? O cristianismo proíbe o que é errado, mas ele nos dá a oportunidade de fazer o que é certo. Nos mostra, nos educa. O apóstolo Paulo diz que é a graça de Deus que nos educa. Nós somos educados pela graça. Éramos ignorantes, não conhecíamos a verdade de Deus. Mas quando Deus manifestou a sua graça salvadora, essa graça não só nos salvou, ela a cada dia nos instrui, ela nos educa na verdade de Deus. Então, irmãos, o mandamento aqui, ele é bem amplo. Palavra torpe, não sair da nossa boca, ela inclui. E aí a gente vai tocar em algumas coisas mesmo. Piadas sujas. Algumas pessoas daquela comunidade provavelmente não vieram desse mundo pagão. E no mundo pagão da época, eu não sei se existia algum tipo de zelezinho, ou como é conhecido no Nordeste, zelezinho. Eu não sei se havia. E tantos outros que usam um recurso da nossa língua muito bom. Irmãos, uma boa piada é bem agradável, uma piada respeitosa, não há problema. Mas é interessante como é o homem caído. O tal do Zé lá, ele pegou esse recurso, pervertido pelo diabo, e usa para ganhar dinheiro, ganhar fama e por aí vai. Eu não sei se nessa época já existiam, provavelmente sim. Então Paulo está proibindo, irmãos. Um crente. E existem muitos que se dizem que estão contando piada suja, pornográfica, piadas que brincam com o nome de Deus, que incluem o nosso Deus Santo. Paulo também fala sobre histórias indecentes. Paulo também fala sobre conversas sensuais. O mandamento aqui é amplo. Pode incluir até mesmo conversa vã. Que no Nordeste, né, pastor Telemaco? Meu avô sempre dizia, é conhecido como o quê? Miolo de pote. Quando a gente chegava perto do meu avô, e a gente começava a conversar lorotas, coisas sem utilidade, ele dizia, menino, para de conversar miolo de pote. Ou seja, besteira, bobagem, coisa que não promove o bem. Meus irmãos, é isso que Paulo está atingindo. Palavrões, enfim, todos os males que provêm da língua e da linguagem são alvos desta ordem bíblica. Certa feita, o salmista Davi, orando a Deus, disse assim, põe guarda, Senhor, na minha boca. Essa deve ser a nossa oração. O salmista, no Salmo 40, ao expressar que Deus fez uma grande obra na sua vida, ele nos diz uma coisa tremenda. Ele nos diz, depois de falar que esperou confiantemente pelo Senhor, o Senhor se inclinou para ele. Quando ele clamou por socorro, ele disse que o Senhor o tirou de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Olha o verso 3. E me pôs nos lábios o que, irmãos? Um novo, isso indica mudança bíblica. Essa mudança, ela afeta cada órgão nosso, cada faculdade, cada capacidade, cada habilidade do ser humano é alvo da graça redentora de Deus, porque o pecado radicalmente afetou todas as faculdades do ser humano. E qual é a obra de Cristo? É restaurar cada faculdade, cada órgão, cada aspecto da nossa vida, fazendo com que se pareça com o caráter santo de Deus. Assim como Deus criou o homem para que refletisse, para que propagasse a sua imagem.
Deus está, através de Cristo e de seu Espírito, operando essa obra em nós, colocando nas nossas bocas um novo cântico, cântico de louvor ao nosso Deus. Outrora, nós cantávamos para o mundo, né? Usávamos esse recurso que Deus nos deu para o mundo, para a nossa própria carne. Agora, nós usamos os nossos lábios, conforme já fizemos aqui, para adorar o Rei dos Reis, para reconhecer os seus feitos, para dizer que Ele está nas alturas, mas que também Ele está no nosso meio, nos conduzindo, nos abençoando. Meus irmãos, é uma alegria, é motivo de gratidão. Deus mudou o antigo cântico mundano que enaltecia o diabo e colocou nos nossos lábios cânticos que exaltam a Ele pelos séculos dos séculos. Meus irmãos, este era o nosso proceder nos tempos da ignorância. Paulo, através desse texto bíblico, nos diz que devemos abandonar toda a torpeza no falar, toda a linguagem suja. Mas lembra que eu falei do cristianismo? Abandone isso, esses velhos hábitos. Tire essas vestes sujas, pecaminosas, e vista essas novas vestes. Paulo diz que a gente deve substituir essas palavras. Sabe quais são as palavras que devem sair da boca de um crente? Unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Meus irmãos, Paulo nos mostra a qualidade que devem ter ou ser as nossas palavras, as nossas conversas. Elas devem ser proveitosas, respeitosas, enriquecedoras. Ao invés de palavra torpe, suja, Paulo nos diz que a gente deve fazer uso de palavras boas. Essa palavra tem que fazer parte da nossa vida. E é interessante que Paulo diz, a primeira finalidade para o uso da palavra ou da linguagem, ele diz que ela tem que promover o quê? Edificação. Tem que edificar a você e ao povo de Deus. Paulo diz, olha, usem palavras boas. Qual é a finalidade? Para edificar o povo de Deus. É interessante que a carta aos Efésios, um tema que salta aos nossos olhos, é a vida em comunidade. O apóstolo Paulo disse, na verdade, é a igreja, né? O apóstolo Paulo disse que esse era um mistério de Cristo, né? Ele disse que antes as pessoas, em parte, através de figuras, entendiam assim, mas é interessante que com Cristo, esse mistério foi plenamente revelado. As pessoas viverem em comunidade através do sangue de Jesus que comprou aquele povo. E, nesse sentido, Paulo está querendo promover a comunhão entre os santos. No capítulo 4, versículos 1, 2 e 3, especialmente o verso 3, Paulo convoca os cristãos a esforçadamente ou a diligentemente promover a unidade no Espírito. Irmãos, manter comunhão na igreja é difícil. Nós temos pessoas de origens diferentes, de algumas concepções diferentes. Não é fácil. Mas Paulo está dizendo, olha, apesar das diferenças, nós temos que manter a unidade. Porque se a gente não manter a comunhão, o nosso culto não será aceito diante de Deus. Ele pode ser aceito diante dos homens, mas diante de Deus, sem um ambiente de comunhão entre nós, Deus não vai aceitar o nosso culto como um culto verdadeiro. Será um falso culto. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele exatamente nos diz isso. Esforcem-se para diligentemente preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é fácil, irmão, mas não é impossível. Com o auxílio de Deus, nós podemos manter a comunhão. E uma das coisas que Paulo vai falar para nós é, se vocês falarem palavras que edificam, palavras que promovem graça, vocês estarão se esforçando na promoção da comunhão. Perceba, abrindo um parêntese, que muitos problemas dos quais a igreja enfrenta estão relacionados a um irmão que falou do outro, a maledicência, a fofoca, a disse-me-disse. Irmãos, isso não pode fazer parte do povo de Deus.
Deus abomina quem semeia contenda entre os irmãos. O que deve prevalecer é a palavra que edifica, palavra que contribui no crescimento, no desenvolvimento meu e do meu próximo. Se você for ver os mandamentos que Paulo fala aqui em Efésios, ele sempre está relacionado ao próximo. Nós somos membros uns dos outros, nós vivemos em comunidade e temos que ter cuidado de não promover nenhum tipo de coisa que possa trazer facção ou divisão para o povo de Deus, porque senão você vai se ver com o próprio Deus, que diz que não aprova as pessoas que promovem contenda ou facção no meio do povo de Deus. Então, irmãos, conversas que promovam edificação. Sabe aquela conversa que ao término dela, na verdade você nem queria que terminasse. Deus está sendo glorificado, você está sendo edificado. Aquela conversa que quando termina você diz, rapaz, eu conversaria por mais 1, 2 horas, uma conversa que edifica. Mas sabe aquela conversa que termina, você sai mal. Não porque você foi biblicamente confrontado, mas rapaz, esse camarada só fala besteira. Coisas que não edificam. E Paulo nos convoca a isso. Conversas que construam, que promovam a edificação. Mas Paulo também diz que, atrelado a essa questão da edificação, que essa palavra tem que ser uma palavra adequada às necessidades. Essa parte aqui, ainda no versículo 29, que promova para a edificação de acordo com a necessidade. Sabe aquele irmão que percebeu que você não estava bem, que vai até você, dá um abraço e diz assim, meu irmão, eu não sei exatamente pelo que você está passando, mas Deus está com você. E você também tem um ombro amigo aqui se você quiser chorar. Eu quero chorar com você. Eu quero estar com você. Eu quero orar. Eu quero estender minha mão para ali auxiliar. Porque nós somos membros do mesmo corpo. E se você está sofrendo, eu também estou. Se você está alegre, eu também estou. Palavra que atendeu a necessidade. Essa é a ideia de Paulo. Palavra oportuna. O autor dos Provérbios diz que como maçãs em salvas, isso é, em bandejas de pratas, assim é a palavra dita ao seu tempo. Sabe aquela palavra? Você tem razão, que você está certo, mas não é o momento de ser dita. Você tem que orar a Deus e dizer, Senhor, eu não vou falar agora, eu vou esperar uma oportunidade. E depois Deus te dá a oportunidade e você fala. E a pessoa diz, olha, se você me dissesse isso antes, a gente chegaria talvez até a brigar. Mas agora eu me encontro num bom momento. E eu ouvi sua repreensão. E louvo a Deus, porque nós podemos ter comunhão junto. Irmãos, palavras oportunas. Para isso nós precisamos de sabedoria do alto. Tiago nos diz que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio no falar. Tem até aquele ditado popular, né, que não está na Bíblia, tá? Nós temos 2 ou 2 ouvidos e apenas uma boca. E um detalhe, essa boca, ela tem um muro nela. São os dentes. Então você só abre, quando você abrir, seus dentes também. Ela está protegida pelos dentes. Os ouvidos não, né? Os ouvidos estão sempre abertos. Para ouvir. Pronto para ouvir. Demoroso no falar. Irmãos, nós precisamos de sabedoria. Uma vez que você fala, você não pode apagar, deleta, volta a palavra. Já foi. E você pode promover tristeza ao coração do seu irmão e da sua irmã. Então tenha mais cuidado. Faça como o salmista Davi. Peça para Deus colocar um guarda na sua boca. Essa palavra, por último, Paulo diz que ela tem que transmitir graça. Essa palavra tem que promover edificação de acordo com a necessidade. E assim, e desse modo, transmita graça para aquelas pessoas que nos ouvem. É interessante. O que aconteceu com a nossa vida é fruto da graça. Deus nos salvou pela sua graça, pelo seu favor imerecido. A nossa vida cristã ela também é sustentada pela graça. E o que é que o Paulo, baseado nessa graça, nos exorta? A transmitirmos também essa graça que recebemos através das nossas palavras. É como se fôssemos instrumentos nas mãos de Deus. Como se fôssemos canais nas mãos de Deus, para lá do trono da graça, diante da presença de Deus, transmitirmos para as pessoas palavras que agradam ao Senhor, para, através de Jesus, fazermos uso dessa faculdade, a linguagem
que é usada para o diabo, para o mundo. Agora, usá-la para a glória de Deus. Mostrar ao mundo que a linguagem é uma bênção de Deus, que o falar, que é difícil às vezes, a gente ficar de boca fechada. Mas pela graça a gente pode, diferentemente do mundo ou das pessoas lá fora. Então, palavra que transmita graça, que transmita bondade, favor, boa dádiva, generosidade. E o exemplo maior é Jesus. Olha Lucas capítulo 4, versículo 22. Jesus é o nosso modelo. Faça o que Jesus fez, imite Ele. Ele é o nosso líder por excelência. No capítulo 4, versículo 22 de Lucas, a palavra de Deus nos diz assim: uma coisa que me chama a atenção é que não foi o próprio Jesus quem disse isso, mas foram as pessoas que testemunharam de Jesus. Olha o que é que diz o verso 22. Todos lhes davam testemunho, quer dizer, Jesus, deixa eu abrir um parênteses, Jesus era aquele líder que fazia as coisas e, vem cá, eu estou fazendo, eu fiz aqui. Claro, em alguns momentos, ele pediu para que os discípulos seguissem o seu exemplo. Mas ele não era aquele líder que no nosso país não existe, né? Olha, eu fiz isso, eu aquilo, É interessante que Jesus fazia e deixava com que as pessoas tirassem, de certa forma, suas conclusões, ou testemunhassem. Olha o que o texto diz. Todos lhe davam testemunho. Eram as pessoas que ouviam Jesus que diziam isso. E se maravilhavam das palavras de que, irmãos? Está muito baixo. De graça. De favor, de bondade, de generosidade. Palavra que edifica. Que eles saíam de onde? Irmãos, é possível a gente falar desse mandamento. É difícil, porque ainda nós temos uma natureza caída em nós, que luta nesse processo. Mas porque Jesus fez e passou, Ele deixou o exemplo e disse para nós que é possível nós fazermos, conforme nos diz o autor aos Hebreus. Ele passou por tudo. Vocês acham que Jesus não foi xingado? Que as pessoas não rejeitaram Ele? Que Ele não foi injustiçado? Mas em momento nenhum Jesus disse: olha, eu quero meu direito, eu sou filho de Deus. É interessante que na cruz do Calvário, diante do momento em que as pessoas despiram Jesus, rasgaram suas vestes, chutaram, cuspiram na sua face, Ele ora ao Pai, rogando para que Deus perdoasse aquelas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo. Irmãos, Ele nos deixou o exemplo. Não tem nada que eu e você passemos nessa vida que nos dê motivo da gente xingar, usar palavras de baixo calão, palavrões, palavras torpes. Não existe nenhuma situação que te dê o direito, como um crente, de esculhambar com as pessoas lá fora, de xingar e falar tudo que vem à tua mente. Você não tem motivo para isso. Você pode procurar seus direitos, você pode. Lembre-se de fazer em amor para a glória de Deus. Mas isso não quer dizer que você vai lá, bater nas pessoas, xingá-las, esculhambá-las. Porque Jesus na cruz não fez isso. Quando Pedro tentou reagir, Jesus o repreendeu. Não. Jesus é o nosso exemplo. Ele não falhou em momento nenhum. Ele passou por coisas piores do que nós. Foi até tentado nessa área. Mas ele venceu. Irmãos, palavras que transmitam graças. Assim, devemos promover a edificação, atender a necessidade e transmitir graça àqueles que nos ouvem. Na carta, de certa forma, até paralela, que tem ensinamentos bem parecidos com Efésios, em Colossenses capítulo 4, verso 6, Paulo ele fala no verso 5, ele desafia os crentes a se portarem com sabedoria para com os que são de fora. Lembra? O desafio de Paulo aos Efésios era: olha, vocês são crentes. Deus já resgatou vocês de lá. Vocês agora, Paulo está dizendo a outros irmãos, portem-se com sabedoria para que os que são de fora. Aproveitar as oportunidades. Aí Paulo diz no verso 6, a vossa palavra seja sempre agradável. Olha a culinária aqui, irmãos. Está perto do almoço, né? Temperada
Irmãos, palavra de um crente tem que ser igual aquela comida bem saborosa, bem temperada. Tem que ser temperada com sal. Tem que ser palavra que edifique, que promova a comunhão, graça. Para saberdes como deveis responder a cada um. A Bíblia é o melhor livro que nos instrui nessa área de como a gente deve agir. Ela nos educa, irmãos, até mesmo no falar. Abrindo um parêntese, antes de eu ser crente, eu era um adolescente, porque eu me converti na adolescência. Tem duas pessoas aqui que eu lembro bem, né? Jon Snow, que é parte também, né, desse processo. Pastor Telêmaco, pastor Ricardo não está aqui. Posso dizer que são meus 3 pais na fé, mas o paizão mesmo é Ricardo, viu? O meu discípulo, foi o meu mentor. Foi o homem que trocou as fraldas, me amamentou, deu as palmadinhas quando foi necessário e me instruiu. Eu lembro que eu me expressava muito mal. Eu maltratava os meus pais. Eu tinha uma má fama na escola porque chamava muitos palavrões. Eu não sabia, era realmente um Pedro da vida. Eu era rude, eu era bruto com as palavras. Mas, através da palavra, Ricardo foi me confrontando. Você tem que mudar seu jeito de falar, principalmente com seus pais, com seus colegas. Você agora é crente. E eu fui, aos poucos, um processo, tentando entender, até que Deus... Irmãos, foi uma área um pouco difícil de mudar. Palavrões. Muito difícil. Vinha arraigado. Sabe aquele ditado? De 10 palavras você fala 20 que são palavrões? É difícil. Eu, às vezes, estou na sala de aula, o menino na própria sala chama um palavrão que eu digo, olha, abalou a sala agora. Segura aí que você olha, menino, crianças de 9, 8, 10 anos. Deus, não pelos meus méritos e esforços, mudou isso na minha vida. Claro que a gente ainda, uma hora ou outra, vem lutando contra isso, é normal. Mas eu entendo que Deus operou na minha vida. Deus tem operado também na vida dos meus irmãos, usando pessoas para nos ajudar, para que a gente possa falar coisas que transmitam graça. Porque, irmãos, Deus nos disse na sua palavra que um dia nós vamos prestar contas a Deus de toda palavra frívola ou de toda palavra inútil. Por cada coisa que a gente diz, um dia nós, diante de Deus, iremos ser cobrados, porque Deus nos deu a linguagem, a fala, a boca, para promover a glória dele, não para falar palavra frívola. Por isso que ele justamente vai pedir contas daquilo que a gente fez com a nossa boca e com as nossas palavras. Nós precisamos ser mais oportunos naquilo que dizemos. E várias outras passagens que a palavra de Deus nos mostra. Mas eu quero terminar com um pensamento de um autor chamado Alfred Robert. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: cuidado com seus pensamentos. Acho que muita gente já ouviu essa frase, ou essas frases aqui. Cuidado com seus pensamentos. Ah, não, ninguém está vendo, é só meu. Deus é soberano sobre aquilo, ele está vendo também o que você está pensando, no mais íntimo do seu coração. O salmista diz que antes que a palavra chegasse à boca dele, Deus já sabia. Cuidado com seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Cuidado com suas palavras. Isso é uma coisinha que eu disse. Pois elas se tornam em ações. Não só foi uma. Cuidado com suas ações, pois elas se tornam hábitos. Só mais uma vez. Cuidado com seus hábitos, pois eles se tornam ou passam a ser parte do teu caráter. Cuidado com o teu caráter, pois ele se torna o teu destino. Irmãos, nós precisamos da graça de Deus. Quanto àquilo que pensamos, a Bíblia nos diz que a gente tem que pensar em tudo que é justo, santo, agradável, íntegro. Temos que ter cuidado com as nossas palavras, temos que ter cuidado com as nossas ações, temos que ter cuidado com os nossos hábitos, temos que ter cuidado com o nosso caráter. Porque, de acordo com isso pode, de certa forma, traçar o nosso destino. Irmãos, nós louvamos porque Deus, quando operou na nossa vida, Ele trabalhou no nosso caráter.
Tínhamos o caráter de Adão. Agora nós temos o caráter de Cristo. E nós precisamos demonstrar isso para o mundo. Não só através de uma linguagem teológica, teórica. Olha, eu sou de Cristo, eu sou salvo. Olha, sabe? Mas as pessoas vão dizer, o desafio é eu ver o quanto você pratica daquilo que você sabe e do que você é. É no dia a dia, nas situações, no trânsito, na hora da prova. Quando a oportunidade aparece que ninguém está vendo o que você vai fazer, mas Deus está lá, me permitam, com olhos grandes, observando você. É dessa forma que as pessoas vão ver o Cristo vivo em mim e em você, através da nossa vida, dentro de casa, na rua, com a vizinhança, em todas as oportunidades. Irmãos, vamos orar a Deus, fechar os nossos olhos e pedir que Deus, através do seu Espírito, vasculhe áreas de pecado na nossa vida. Entre em cada cômodo. Não para colocar debaixo do tapete. Remova cada móvel. Tirar a poeira aqui, tirar esse pecado. E você que ainda não é crente. A Bíblia diz que você está num charco de lodo, num lamaçal do pecado. Você tenta, mas você não consegue ficar sem chamar palavrão. Você tenta, mas você não consegue controlar a ira. Você tenta, mas você sempre faz aquilo que seus desejos pecaminosos te destinam para fazer. Eu quero dizer para você que existe alguém que pode mudar a tua vida. Como mudou a minha, como mudou a vida dos irmãos que estão aqui. Ele pode intervir. Ele pode fazer com que você mude de dentro para fora, do mais profundo do teu interior, de você ser um crente, ter a maior alegria dessa vida, que é servir ao Senhor Jesus. Você pode fazer isso nesse momento agora, ou depois do estudo, procurar a minha liderança dessa igreja e dizer, olha pastor, eu não encontro razão para a minha vida. Tudo o que faço, eu percebo um vazio no meu coração. Eu não tenho alegria mais na bebida, no dia seguinte vem a ressaca. Eu não tenho alegria mais no cigarro, porque depois vai vir um câncer. Eu não tenho alegria mais em estar com esses amigos meus, que são amigos da onça, só estão comigo quando tenho dinheiro, quando eu não tenho eles me abandonam. Quero dizer que tem um amigo que vai estar com você todo momento. Esse amigo é Jesus. Abra o seu coração para Jesus, diga, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero ser Teu amigo. Eu quero falar coisas que agradem ao Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Você pode fazer isso. Mas eu quero orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é um instrumento do Senhor para nos instruir e nos ensinar. É a verdade do Senhor, é a Tua revelação para nós. Obrigado, Senhor, porque antes nós éramos gentios. Vivemos alheios à vida de Deus. E por nós mesmos, nós não íamos nos voltar para Deus. Eu não ia. Eu queria estar no mundo. Mas o Senhor operou. E me mostrou um estilo de vida diferente do qual eu disse, eu quero estar nesse. Eu não quero o estilo de vida de antes. E de modo algum o Senhor me arrastou. Mas o Senhor me mostrou que através daquele estilo de vida eu ia ser condenado. E pela ação do Teu Espírito, conscientemente, eu disse sim ao Senhor Jesus. E hoje não me arrependo de fazê-lo, assim como os nossos irmãos aqui. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu com o objetivo da santidade e do caráter irrepreensível. Para que a gente possa ser luz e levar essa luz a esse mundo que está na escuridão. Oh, meu Deus, obrigado pela vida dessa igreja. Igreja Comunitária das Acácias, uma expressão visível do corpo de Cristo. Seus líderes, seus membros, o que o Senhor tem operado na vida dessa igreja. Pessoas que estão, ó Deus, crescendo na graça e no conhecimento. Pessoas que estão se parecendo com Jesus a cada dia. Senhor, nos dá uma boa semana no trabalho, nos diversos ambientes. Nós vamos ser desafiados a falar coisas que não glorificam o Teu nome. Nos ajuda, Senhor. Põe em guarda os nossos lábios, que a gente possa glorificar o Teu nome. Nos dirige, confiamos em Ti, ó Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém.